Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Queria deixar uma meditação junto com meus irmãos, uma palavra, orar junto com meus irmãos, estar em comunhão, deixar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, amém, meus irmãos? Queria ler a passagem da palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 24, verso 13. Vamos ler, meus irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vamos orar, meus irmãos, para Deus falar conosco. Vamos orar para que o Senhor venha falar através da tua palavra nesse meio, nessa pandemia que estamos vivendo, nessa crise. Cumprimento da palavra do Senhor. Muitos dizem que é juízo de Deus, mas o juízo do Senhor ainda não está vindo sobre a terra. O juízo de Deus vai vir no Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas. O juízo, a ira de Deus ainda não está sobre a terra. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Como diz em Mateus capítulo 24, que haveria fomes, terremotos, peste, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Vamos orar, para Deus falar conosco. Pai eterno, Pai querido, Senhor, está aqui a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Fala através da Tua santa palavra, Senhor. Fala, Senhor. Tua palavra, ela é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é tremenda, ela é verdadeira, é santa, é justa, é boa. A tua palavra, Senhor, é tremenda, é gloriosa. A tua palavra, Senhor, é quem, Senhor, alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com cada um, Senhor, que vai ver esse vídeo. Fala comigo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, Senhor. Fala, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos meditar nesse Mateus capítulo 24, onde o Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, que se fez carne, que é o verbo, como diz João no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Senhor Jesus, o Filho que faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus, que veio em nosso lugar, que morreu por nós, que nos salvou, que nos resgatou. Como diz o apóstolo São Paulo, a carta aos Romanos, no capítulo 5. Agora, pois, somos justificados pela fé, pois temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, onde nós temos entrado a essa graça. O Senhor Jesus, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus exaltou o seu nome soberanamente, acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu e na terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus que veio nessa terra e nos salvou na cruz do Calvário. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio nessa terra. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria. Ele foi concebido por Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, melhor, ali no ventre de Maria.
que Deus achou graça em Maria. Muitos adoram Maria, meus irmãos, mas se você vê no capítulo 2 de Lucas, Maria fazendo a oração, Maria fala, meu Salvador. Porque Maria também era uma pecadora. Porque Maria também dependia de Jesus. Porque Maria também precisava de um Salvador. Maria foi agraciada. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus veio para nos salvar. Veio para nos libertar da escravidão do pecado, onde Adão, o primeiro Adão, trouxe a morte, trouxe o pecado. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus veio para salvar, buscar os pecadores, buscar aqueles que se haviam perdido. E aqui Jesus já tinha escolhido seus discípulos. Aqui Jesus já estava com os 12 discípulos. E no capítulo 24 nós vemos aqui que Jesus ele estava saindo do templo e aproximaram-se dele os discípulos para mostrar a estrutura do templo. Os discípulos queriam mostrar para Jesus a beleza do templo. O segundo templo que foi construído por Zorobabel, ali por Esdras, Neemias. E os discípulos estavam mostrando ali, melhor, o terceiro templo, né? Ali pelo rei Herodes, foi reconstruído. E os discípulos estavam ali mostrando o templo. E Jesus disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Os discípulos estavam maravilhados com o templo, mas Jesus estava dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra. Não ia ficar pedra sobre pedra ali naquele templo. Nós todos conhecem que 70 anos depois de Cristo o templo foi derrubado. Aí no versículo 13 Jesus diz, mas aquele que perseverar ali no Monte das Oliveiras até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Jesus diz, mas aquele que perseverar, aquele que for fiel, diz em Apocalipse 3, para a igreja de Filadélfia, aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Foste fiel no pouco, Jesus disse, no mundo te colocarei, entra para o meu gozo eterno. Nesse tempo de crise, de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo, o Senhor Jesus está dizendo, mas aquele que perseverar. No tempo de hoje, meus irmãos, que a igreja não está abrindo o templo, muitos crentes, aqueles crentes templocêntricos, que só ora na igreja, só lê Bíblia na igreja, está morrendo espiritualmente, não consegue, não lê a Bíblia, a palavra do Senhor, não se alimenta espiritualmente, não ora, ele está morrendo espiritualmente. E aqui Jesus, mas aquele que perseverar até o fim, é até o fim, Jesus diz, até o fim será salvo. Não é no meio do caminho, não é quando as lutas, as provas estão grandes e pense em desistir, não é no meio da pandemia, da crise, dos princípios das dores, mas é até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho, as boas novas de salvação, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Aleluia. Esse evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim.
Virá o fim do planeta, virá o fim de todas as coisas. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. A perseverança do santo. Aquele que é fiel na prova, na luta, na tristeza, na dor. Aquele que é fiel em meio à pandemia, às crises, será salvo. Tem uma palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Não pare no meio da caminhada. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o justo juiz me dará a coroa da vida naquele dia, a coroa da justiça. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava prestes a ser morto pelo rei Nero, mas ele tinha combatido o bom combate. Ele tinha pregado a palavra do Senhor. Ele tinha encerrado a carreira que nos está proposta, diz o escritor aos Hebreus capítulo 12. Deixamos todo embaraço, todo pecado e corramos depressa para a carreira que nos está proposta. A carreira de pregar o evangelho, as boas novas de salvação. Como diz em Marcos capítulo 15, verso 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo, aquele que crê e batizar será salvo. Quando você vai ver, estudar no original, ide, como está ali, o ide significa indo pregando o evangelho a toda criatura, ou seja, eu estou indo para o meu trabalho, eu vou pregar o evangelho. Eu estou indo para o mercado, eu vou pregar o evangelho. Eu estou indo andando na rua, eu vou pregar o evangelho. Aonde você está, você vai pregar o evangelho. Indo pregando o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e batizar será salvo. Indo, cumprindo, pregando a palavra do Senhor com amor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé. Não perca a sua salvação por momentos de prazeres. Aleluia. Não perca a sua salvação por coisas passageiras. Moisés diz no Salmo 90, no verso 10, a nossa vida, ela é como um sopro, como o Tiago diz também, a nossa vida, ela passa depressa. Muitos chegam aos 70 pelos robustez e fadiga, mas ali há cansaço, há fadiga. Não troque a salvação por coisas passageiras desse mundo. Não troque a salvação, a vida eterna, por coisas desse mundo. João diz ali no capítulo 12, no verso 15: não ameis o mundo, nem que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o amor do mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo, não o planeta, o cosmo, o sistema maligno. Paulo diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas se renovai pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Paulo está rogando para a igreja ali,
os romanos, gentios, os judeus. Paulo está rogando, rogo, suplico, pela compaixão de Deus, aleluia, que apresentei os vossos corpos. Ou seja, nós temos que mortificar os nossos membros. Paulo diz: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Um culto com inteligência, um culto com ação de graça. No seu lar, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, um culto. Ou até na igreja, no templo. Não um culto de piroleta, não um culto, aleluia, que não é um culto racional. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Não troque a sua salvação. Não troque a sua salvação pelas coisas desse mundo. Porque breve o Senhor virá. Aleluia. Breve o Senhor virá. Muitos não crêem, ateus. Muitos duvidam da volta do Senhor. Muitos não crêem na volta do Senhor. Mas o Senhor virá. O Senhor virá buscar a tua igreja. A noiva, adornada, ataviada, preparada. O Senhor vai vir buscar a tua igreja. No arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vai buscar a tua igreja. Breve está o Senhor. Conserta as tuas veredas. Volte para a presença do Senhor. Largue o pecado, aquilo que te domina. Largue a concupiscência da carne, a imoralidade sexual, a lascívia, os vícios, as paixões infames. Volte para o Senhor, e você ainda que não aceitou o Senhor como suficiente. O Senhor é suficiente. Você que ainda não aceitou ao Senhor, aceite. João 14,6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só o Senhor Jesus, é por meio de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e verso 5, Ele é o único mediador. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas venham a ser salvas. Aleluia. Ele é o único. Não tem Maria, não tem João, não tem Paulo, Pedro. Ele é o único. Ele morreu na cruz. Ele foi o sacrifício eterno, o sacrifício perfeito, o sacrifício eficaz, o sacrifício vicário, o sacrifício na cruz do Calvário. Não há outro mediador. Não há outro que você vai chegar a Deus. É somente Jesus, o sumo sacerdote eterno, o que entrou uma vez por toda no santo do santo, no lugar santíssimo. Ele é o único, não há outro. Aleluia. Volte para Jesus. Aceite a Jesus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele guiará em toda a verdade. Larga o pecado, porque a carne que te faz sorrir hoje e amanhã vai fazer você sofrer. Sofrer eternamente no lago de fogo. Sofrer eternamente. Ah, mas não existe inferno, é Sheol, Não existe o inferno. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Jesus diz,
O fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. O bicho vai ser você que não aceita Jesus, porque Jesus vai tirar a semelhança dele. Aleluia. O bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. A carne que te faz sorrir hoje e amanhã vai fazer você sofrer. De novo, 1 Timóteo 2,5. Deus quer que todos os homens venham a ser salvos, mas depende de você. Ah, mas eu sou calvinista. Depende de você aceitar o livre, você tem o livre-arbítrio. Você escolhe aceitar Jesus ou não. O sacrifício Jesus já fez. Jesus já morreu para te salvar. Larga o pecado. Aleluia. E aceite o Senhor Jesus. Você que está escutando, que servia ao Senhor e hoje saiu da presença do Senhor. Veja a sua vida hoje e a sua vida antes. Amém, meus irmãos? Volte para o Senhor. O Senhor está de braços abertos, como o filho pródigo voltou. Aleluia. Ele disse: porque eu estou aqui perecendo de fome e há tantos trabalhadores do meu pai que têm ido melhor. Irei, encontrarei meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Deus está de braços abertos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar será salvo. Persevere. Volte para o Senhor, que o Senhor está de braços abertos. Um dia a porta da graça vai se fechar. Paulo diz aqui para a igreja de Tessalônica que não era para eles ser ignorante acerca dos que já estavam mortos, aqueles que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, sempre, eternamente. Não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais fome, não haverá mais peste, não haverá mais coronavírus, gripe suína, febre amarela. Estaremos sempre com o Senhor, sempre com o Senhor. Mas aquele que não aceita, ele estará sempre, eternamente no inferno, no lago de fogo. Muitos hoje não pregam, perde membro, perde visitante, mas nós temos que pregar a volta do Senhor, nós temos que pregar sobre o inferno. Breve o Senhor voltará, breve o Senhor voltará. Ele vai vir num piscar de olhos, como um relâmpago do Oriente até o Ocidente. A trombeta soará, e nós, o que ficarmos, seremos arrebatados, seremos transformados, como diz Paulo no capítulo 15 de Coríntios, a partir do verso 50. Nós seremos transformados, esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade, esse corpo corrupto vai se revestir da incorruptibilidade, e a palavra que está escrita vai se cumprir: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, cadê o teu aguilhão? Ó inferno, cadê a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se arrependa hoje dos seus pecados. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O Senhor ali diz para Salomão que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Perseverar até o fim. Muitos hoje, milhões, bilhões, tem medo do coronavírus, Covid-19, porque tem medo da morte. Aleluia. Mas não começa aqui. Depois que morre, ou tem vida eterna ou morte eterna. Não tenha medo do Covid-19. Tenha medo de não ter a vida eterna. Porque todos morrerão. Todos, a não ser aqueles que for arrebatado quando o Senhor vier e ser transformado. Mas tenha medo de perder a vida eterna. Tema ao Senhor, busque ao Senhor, sirva ao Senhor, fale com o Senhor, ame seus irmãos, ame o teu próximo. Anda no princípio bíblico do Senhor, da palavra do Senhor. E tenha medo da morte eterna. Que o Covid-19, milhões, bilhões, estão com medo. Mas reflita, amém, meus irmãos? Reflita, porque o Covid-19 não traz a morte eterna, mas o pecado traz. O Covid-19 não lança você no fogo eterno, mas o pecado lança. Você pode não morrer pelo Covid-19, pode viver daqui 50 anos, mais 50 anos, mas se estiver no pecado, vai morrer eternamente. Persevere até o fim e será salvo. Aceite ao Senhor Jesus. Examine a Santa Escritura, não por fábulas, como diz Paulo, não por doutrinas de demônios, não. O ensinamento, a palavra do Senhor. Examine, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque delas tereis a vida eterna. Oséias 4:8, se não me falha a memória. O meu povo padece por falta de conhecimento. Persevere até o fim e será salvo. Aceite ao Jesus e será salvo. Volte para a casa do Senhor, volte para os braços do Senhor e será salvo. Porque senão você vai ter a morte eterna. Amém, meus irmãos? Porque Paulo diz: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo diz também depois, no capítulo 7, no verso 24: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Paulo diz em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andam segundo o sistema maligno, o sistema mundano, mas anda em Espírito. Tem o fruto do Espírito Santo: paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, amor ao próximo. Amém, meus irmãos? Amém? Perseverar até o fim será salvo. Persevere, volte, permaneça. Aleluia. Você terá o galardão, a vida eterna, a coroa da justiça, a coroa de glória. Você terá a vida eterna.
Aleluia. Glória a Deus. Nada se compara a esse mundo. Paulo diz em Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória, o que o olho não viu, o que o ouvido não escutou, o que não chegou ao coração do homem é o que está guardado para nós. Aleluia. O que está guardado para nós é grandioso. Por isso que eu digo, servir ao Senhor não é sacrifício, é privilégio. Servir ao Senhor é honra, é gratificante. Amém, meus irmãos? Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor de corpo, alma e espírito. Permaneça na presença do Senhor. Ah, mas aquela pessoa é louca, Nós somos loucos por Cristo. Para o mundo é loucura, Paulo diz, mas para nós é poder de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Para o homem é loucura a cruz, é loucura Jesus, é loucura. Mas para nós é poder de Deus. Amém, meus irmãos? Busca o Senhor, permaneça, persevere, volte, porque senão amanhã pode ser tarde. Tiago diz, amanhã iremos para lá, faremos tal coisa. Aí Tiago diz, se Deus permitir, nós faremos, porque o amanhã pertence a Deus. Amanhã você pode, ou hoje, você não sabe se vai sobreviver. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo. Busca o Senhor. Leia a palavra. Fique com sua família. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus filhos. Aleluia. Porque o tempo que estamos vivendo, meus irmãos, é o tempo da geração da cabeça baixa. O tempo que muitos passam no celular. Não tem tempo para o seu filho, não tem tempo para a sua esposa, não tem tempo para o Senhor, principalmente. Não tem tempo para ler. Essa palavra serve para mim também, meus irmãos. Aleluia. Busca o Senhor. Dê valor à tua família. Dê valor à palavra do Senhor. Dê valor a cada segundo, porque amanhã pode ser tarde. Se arrependa hoje. Aleluia. Se arrependa hoje, porque amanhã pode ser tarde. E se você morrer hoje, já não resta mais salvação, já não resta mais sacrifício, mas uma expectação terrível de fogo. Aceite Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não estar vivo. O Senhor está dando a chance, o Senhor está dando fôlego de vida. O Senhor está dando a chance de você aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Se crer com o coração e confessar com a boca, Paulo diz em Romanos 10, será salvo. Amém, meus irmãos? Aceite ao Senhor Jesus. Não é sacrifício, é privilégio. É honra, é gratificante, como eu disse, servir ao Senhor. Aleluia. A santificação é o processo, amém, meus irmãos? Persevere até o fim e será salvo. Amém, até que o Senhor me permite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, falar com o Senhor por essa palavra maravilhosa. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai de maravilha, Senhor, pregamos a Tua palavra, Senhor, falamos do Teu amor. Que esse vídeo, ó Pai, essa pregação, Senhor, da Tua palavra, não para a minha honra e para a minha glória, Pai, mas que venha alcançar almas, vidas, Senhor, para que venham ser salvas. Vidas, ó Pai, venham ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Ó Senhor Jesus, venha tocar, ó Pai, venha libertar, Senhor, porque o Senhor diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Aleluia. Pai, toca nessa vida, Senhor. Essa palavra que foi implantada nesse coração, essa semente, ó Pai. Toca, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que pela tua palavra poderosa essa semente, para que o diabo não venha arrancar, ó Pai. Para que a riqueza, Senhor, desse mundo não venha sufocar. Aleluia, para que venha, Senhor, ter raiz e crescer, Pai, e dar bons frutos a 30%. Toca, Senhor, nessa vida e transforma. Toca, Senhor, liberta, Pai. Visita os hospitais, Senhor, os manicômios, os asilos, ó Pai. Os hospitais que estão cheios, Pai, por essa pandemia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, te agradecemos, te honramos, te damos graça pelo teu poder, pela tua graça, porque o Senhor é bom, é santo, é justo. O Senhor é o maravilhoso conselheiro, Deus forte. O Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é o glorioso, eterno, verdadeiro, o Deus que não erra, o Deus que não falha, o Deus que não muda, o Deus que não se engana, que não tem sombra de variação. O eterno, glorioso, verdadeiro, o justo, o poderoso e o santo. Aquele que era, que é e que adivinha, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a ressurreição e a vida, o verdadeiro, glorioso, ó Pai, o alfa e o ômega. O Senhor é o poderoso, o santo de Israel, o verdadeiro. Confirma, guarda, livra, transforma, Pai, ouve a nossa oração, o nosso clamor. As tuas mãos não estão escolhidas, Pai, os teus ouvidos não estão tapados. Pai, nessa vida, Senhor, venha tocar nessa vida, Pai, nesse momento, para que venha ser transformado pelo Evangelho, ó Pai, que é poder, ó Pai, aleluia, que salve, que transforma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, fica conosco, fica com meus irmãos e com minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos, fique com essa palavra e que o Senhor possa falar grandemente em vosso coração. Persevere até o fim e será salvo. Volte, permaneça, fique firme e será salvo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço os irmãos verem esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.